Quando o calendário virar esta noite, a França começa a celebrar os 50 anos dos protestos de maio de 68. O movimento que começou com a juventude nas ruas influenciou gerações, a cultura e a política no mundo todo, como mostra o correspondente em Paris, Rodrigo Alvarez. Uma França parcialmente parada por greves relembra o mês em que sua juventude gritou mais alto do que os poderosos, rompeu com padrões e influenciou comportamentos pelo mundo. Como na canção de Caetano Veloso, o que os manifestantes franceses começaram a dizer e pichar pelas ruas de Paris é que era proibido proibir. Caetano foi uma expressão brasileira do movimento que mexeria até com os Beatles, que no mesmo ano gravariam uma canção chamada Revolução, apoiando a causa dos estudantes franceses, mas questionando os métodos que eles usavam. E afinal, era mesmo uma revolução que acontecia naquele maio de 68 em Paris? Ou era apenas uma explosão coletiva de impulso juvenil? As manifestações começaram na Universidade Nanterre por causa da prisão de 2 estudantes que protestavam contra a guerra do Vietnã. Em seguida, se espalharam pela Universidade Sorbonne. Muitos protestavam genericamente contra o sistema. Existia uma efervescência e uma certeza magnífica de que tudo poderia ser cada vez melhor, diz o cineasta Romain Goupil, que na época era estudante secundarista. Os jovens queriam menos guerras, mais direitos para as mulheres, mais liberdade de expressão, mas não tinham exatamente um conjunto definido de reivindicações. Os estudantes começaram a enfrentar os policiais usando até as pedras do chão da Sorbonne. Debaixo da pedra está a praia, eles diziam, enquanto caminhavam na direção dos policiais e atiravam as pedras, contrapondo liberdade e autoridade. E assim as manifestações que começaram reclamando de regras universitárias acabaram se transformando em protestos enormes contra qualquer tipo de autoridade. A polícia prendeu estudantes e ocupou a Sorbonne. Professores aderiram aos protestos e, em 7 de maio, foram todos para as ruas de Paris. Pouco depois, receberam reforço inesperado. Sindicalistas que inicialmente viam as manifestações como coisa de burgueses, começaram a reivindicar direitos trabalhistas. Em 21 de maio, 7 milhões de operários fizeram a maior greve da história da França. Queríamos realmente que o país mudasse profundamente, mas hoje sabemos que não houve uma articulação dessa imensa greve com uma alternativa política, diz a sindicalista Eliane Bressol. Depois de algumas semanas, o movimento iniciado nas universidades tinha dividido a França. O presidente Charles de Gaulle, amparado pelos militares, convocou eleições às pressas. Aos poucos, a vida francesa foi voltando ao normal. E o maio de 68 acabou terminando em maio de 68 mesmo. Não chegou a ser a revolução política que muitos imaginaram. Semanas depois, o mesmo general de Gaulle acabou tendo uma vitória arrasadora nas urnas e voltou ao poder. Alguns críticos do movimento disseram que tudo não passou de um drama coletivo ou teatro de rua. Certamente não foi só isso. A juventude francesa espalhou sua mensagem pelo mundo. E até hoje, 50 anos depois, querendo ou não, somos todos um pouco herdeiros de 68. A verdadeira revolução, a mudança que começou naquela época, ainda não terminou. Mesmo que nós quiséssemos acelerar a história, isso não acontece assim. A onda de 68 continua se espalhando lentamente.